Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quinta-feira. E para a nossa entrevista número 691, nós estamos recebendo aqui a advogada Jerusa Macedo, pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões e em Direito Municipal e atuante como conciliadora e mediadora judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora Jerusa, bom dia, satisfação em tê-la aqui no primeiro jornal. Bom dia, Márcio, o prazer é meu. Bom, a gente veio aqui, né, fazendo a sua apresentação, né? Direito de família, vamos começar sobre esse assunto. É um assunto bastante importante. Eu gostaria de saber como é que é a rotina do direito de família. Então, principalmente como conciliadora, atuo muito em divórcios, separações, inventários, né? Então, assim, quase 90% das audiências que eu faço diariamente, né, através do Tribunal de Justiça, são em relação a alimentos, né? Entendi. Alimentos. É a pensão alimentícia. Exatamente. É o maior, é o que mais temos de caso. Mais do que divórcios. Entendi. É inacreditável, né? Essa busca de pensão por criança, para os filhos, né? Quer dizer, é um caso ainda recorrente. Olha, desde que eu me conheço por gente, nesses 48 anos de comunicação, é um caso que sempre, e o pessoal fala assim, olha, não pagou pensão, vai para a cadeia mesmo. Continua desse mesmo, a legislação continua dessa mesma forma. Agora, o número de pessoas, né, que não estão pagando pensão tem aumentado ainda com toda a evolução do direito, a evolução da vida, inclusive, e sabendo que vai ser penalizada, a falta do pagamento da pensão alimentícia continua, doutora? Sim, infelizmente continua, até porque, né, não é automático, né, deixando de pagar 3 meses consecutivos, né, o requerido iria preso, né, infelizmente, precisa entrar com uma execução de pensão alimentícia e nem sempre essas mães têm esse conhecimento, né, e nem sempre elas querem dar continuidade, porque diante de tanta dificuldade de receber essa pensão, porque geralmente o que os genitores falam? Que estão desempregados, muitos saem do emprego para não estar pagando, né, para ser fixado uma quantia mínima de pensão, baseada até no salário mínimo e não num terço dos rendimentos, né? Então é uma realidade muito triste, assim, para quem vê no dia a dia. Às vezes essa família tem 2, 3 filhos, né? Então esse genitor tem uma outra família, sempre alega que tem já outro filho de outro relacionamento e aquele filho do primeiro relacionamento é esquecido, né? Então, assim, é triste. E, de repente, a falta do conhecimento, né? Que você pode procurar o direito de família, né? Gratuitamente, inclusive, né? Exato. E pode ter todas as orientações para que a pensão volte a ser paga, que aconteça uma audiência, né? Para que o valor seja determinado. E, às vezes, pode acontecer, né? Do pai da criança estar desempregado mesmo. Mas ele tem que, de alguma forma, pelo menos prover uma quantia determinada até que volte a ficar empregado, enfim, uma série de situações, né, doutora? Exatamente, até porque essa criança precisa de alimento, né? Claro. Independentemente do pai estar ou não empregado, né? Ela precisa do alimento, às vezes um bebê precisa de fraldas, né? Então, mas exatamente é isso, mais que você disse, nós temos a assistência judiciária gratuita, né, na OAB, ligando lá, é agendado um horário, passa por uma triagem, ela não tendo condições, né? Tem todo uma triagem a ser realizada, mas ela tendo direito, ela vai ser bem assistida por esse advogado que vai ser nomeado, né? Pelo convênio da OAB com a Defensoria Pública. Então, assim, as pessoas precisam conhecer o direito para poder exercê-los. Então, eu sempre bato na tecla disso, né? Você conhecendo os seus direitos, você consegue exercer. Da mesma forma, né? Olha, se não pagar 3 meses, entra com uma execução. Então, tendo esse conhecimento, ela tem como exigir que seja aplicada a lei. E é muito comum, né, desculpa até te interromper, só para, de repente uma pessoa vai revalidar a sua CNH, vai até o poupa-tempo e está devendo pensão alimentícia, está com atraso de pagamento de pensão alimentícia. Nessa hora é detectado, inclusive existe o momento de chamar as autoridades e tudo mais, e acontece até a prisão, né? Exatamente, mesmo, né, às vezes tem uma blitz de trânsito, né, se foi expedido um mandado de prisão, na hora que ele vai fazer qualquer documento público ou tenha que apresentar, né, ou através de uma blitz ou indo até o poupa-tempo, vai ser dado um sinalzinho de alerta e daí vai chamar, né,
vai ter um protocolo claro interno para que seja chamada a polícia, ao militar, para estar fazendo essas averiguações e, se necessário, a prisão. Entendi. O que eu queria perguntar é em relação à reincidência, digamos assim, né? No caso do indivíduo ele ter sido preso por prisão alimentícia, tem o período depois de liberto novamente, o índice de recorrência dele dever novamente ser expedido um novo pedido de prisão é muito alto o índice? Então, depende de caso a caso, né? Daí a gente teria que avaliar a cidade, né? Porque geralmente quando a pessoa é presa uma vez, ela, né, entende que ela não queira ir novamente. Ela vai fazer de tudo para arranjar um trabalho e poder justamente arcar. por isso E até porque, caso ele não tenha esse valor, ele pode pedir que seja diminuída essa pensão, né? Então, sempre o valor de pensão pode ser mudado a qualquer tempo. Então, ele demonstrando que ele não tem condições de pagar aquele mínimo estabelecido, ele pode, né, buscar de novo a justiça para tentar diminuir. Então, assim, jeito, né? Tô desempregado, tô passando fome, né? A justiça vai analisar o pedido também dessa diminuição de pensão, né? Então, assim, mas infelizmente tem gente que fala, tudo bem, não se importa ir pra cadeia, né? Algumas vezes. Então, é triste mesmo. E é nesse momento que entra o trabalho da mediadora, conciliadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o seu caso. E nessas sessões de conciliação, o índice de um acordo, de ficar bom para os dois lados, é muito grande isso? Esse acordo acaba acontecendo, doutora? Olha, acaba. É assim, eu adoro a conciliação e mediação, eu faço de tudo para que as partes tentem chegar num acordo, né? Porque o que acontece, às vezes as pessoas estão muito raivosas, né? Estão feridas, então elas querem ir pro embate a qualquer... Verdade. Né? Então elas não querem conversa. Então, assim, daí a mediação veio exatamente para isso, para tentar que as partes cheguem junto num acordo, e não aquela, eu saí vencedor, eu sou vitorioso, e daí para ficar continuando com aquelas birras entre o casal, né? Porque daí tá prejudicando a criança, né? Não é nem eles, né? Porque eles são adultos, mas às vezes isso a gente entende que há às vezes, alienação parental, sabe? Colocar a criança no meio da situação, olha, teu pai não paga, olha como ele é ruim, entendeu? Então isso prejudica a criança, não esse casal que são pessoas maduras e adultas. Então, assim, nas minhas conciliações, eu faço de tudo para que as partes tentem ver o lado um do outro, né? Às vezes o pai chega e fala, eu não tenho para pagar. Daí eu falo, mas olha, uma fralda custa R$100, você tá oferecendo 150 por mês, sabe? Então eu tento que eles reflitam. E daí ele fala, então tá, é verdade, eu sei dessas necessidades, então eu posso ajudar com 300. Então já vai melhorando, sabe? Então, tira aquele foco da briga particular entre eles e pensa no bem-estar desse menor. Então, assim, eu sou suspeita porque eu só adoro. E eu sempre falo para amigos que estão em processo de divórcio, tentem conversar, sabe? Porque às vezes eles estão com um advogado que também são do embate, né? Às vezes para demonstrar um trabalho, eu sou o melhor advogado, vou colocar na cadeia, vamos em frente. Vou tirar tudo dele. Exatamente, mas o sofrimento, se esse processo demorar muito tempo, se estender, né? Quem vai sofrer vai ser essa família e principalmente essa criança que vai estar lá no meio de um conflito dos pais, né? Então, é complicado. Então, assim, os advogados também, né, tentem um acordo, vamos tentar resolver isso o mais rápido possível, para, né, esse processo não se arrastar, né? Que quem vai sofrer menos é as partes, porque os advogados estão ali, né, nós como advogados, para fazer nosso papel e defender o interesse do nosso cliente. Mas às vezes uma composição amigável vai evitar que essas pessoas sofram, e principalmente essa criança, né, o bem do menor. Eu fico imaginando, doutora Jerusa, Ellen, ouvintes, que entrevistas como essa servem para quê? Para que as pessoas que estão vivendo uma situação ou que podem viver uma situação como essa saibam que existe na OAB, que elas têm o direito reservado, que elas gratuitamente elas vão ter todo um acompanhamento jurídico, né? Que elas não estão sozinhas e de repente elas se veem perdidas, a maioria das vezes as mulheres, né? Se veem perdidas com filhos, sozinhas, passando dificuldade, que a vida não está fácil para ninguém. É importante a gente trazer entrevistas desse tipo para que as pessoas saibam que é o direito delas também recorrerem, né, doutora? Exatamente. Eu acho que isso, é informação, né? Porque, tem o trabalho da assistência judiciária gratuita, né? A pessoa não tem condições financeiras de estar
constituindo um advogado, vai lá que vai ser nomeado, sabe? Não fique assim à mercê, né? Porque às vezes só, né, de fato, vai me pagar, não vai, e acaba realmente ficando sobrecarregada, porque tem que trabalhar, tem que cuidar dessa criança, tem que prover o sustento do lar, né? Então, infelizmente, as mulheres, né, ficam numa situação mais delicada. Sem dúvida, sem dúvida. Você também faz parte do projeto a Lei Maria da Penha, né? A Maria da Penha vai à escola, né? Eu queria saber de como funciona esse projeto e qual a importância para essas crianças ali também, de entender que existe a Lei Maria da Penha e como ela funciona. Tá. A OSC Renascer já há 3 anos faz um trabalho muito incrível na cidade, né? Que a Maria da Penha vai à escola. Uhum. A Érica, da Liga do Bem, conseguiu colocar na legislação que todo ano, no mês de agosto, né, na campanha Agosto Lilás, teria palestras a esse respeito nas escolas. Entendi. Então, eu, como voluntária da OSC Renascer, nós fomos, não sei se vocês tiveram conhecimento, mas nós fomos em 18 escolas, foram 47 palestras e 1.675 adolescentes, né, jovens adolescentes que ouviram sobre a palestra. Então, na palestra a gente ensinou que não só violência física, né, agressão física que a gente vê mais, né, quando aparece todo mundo fica, né, a mulher apanhou, tal, mas tem a violência patrimonial, né, a psicológica, né, que as humilhações constantes, né? Então, a moral, né? Então tem várias formas de violência contra a mulher, né? E a gente ensina a mulher não, né? Como ela, né? Se ouvir o menino falar, né? Você é burra, você não vale pra nada. Ou mesmo, né? Em relação ao vestuário, é um sinal de alerta. Olha, cuidado com esse relacionamento que ele pode se tornar abusivo. Né? E também a punição, e ensinando também esses jovens, né? Como eles tratarem de uma mulher. Até a gente passava um vídeo muito interessante, que falava, né, para identificar o relacionamento abusivo, que é a roupa. Primeiro ele chega com flores, né? Mas depois aquele jeito emburrado, se afasta, né? Essas jovens, essas mulheres do convívio do familiar, das amigas, né? Já vai levando para o isolamento. Então, para ter um controle emocional sobre essa jovem, essa mulher. E daí depois, até numa das palestras, várias pessoas queriam conversar, né? Falando, olha, eu tinha um namorado, né? Mesmo professores, né? Que ele não deixava eu ter um personal trainer como treinador, né? E dela falou, e depois ela foi identificando em outras situações que realmente ela vivia um relacionamento abusivo. Então, olha só que interessante. Então, às vezes, a gente não para pra pensar, né? Às vezes é uma roupa, é um esmalte. Não gosto do teu cabelo desse jeito. Então, já é um controle sobre aquela vida, sabe? Então, assim, foi uma coisa, assim, um trabalho incrível. E daí também nós pudemos falar, porque às vezes tinha muita jovem que o pai era o agressor, né? E falava assim, olha, a minha mãe que sustenta a casa, meu pai paga R$400 por mês e ele é muito ruim pra ela, né? Eu falo pra ela, mas ela não consegue sair desse relacionamento. E daí entra principalmente essa OSC Renascer, porque tem trabalho psicológico para essa mulher dependente emocional. Tem também aqui em Botucatu o Centro de Referência da Mulher, que ela acolhe essa mulher vítima de violência. E a OAB tem um projeto dentro desse Centro de Referência da Mulher, que é a OAB por Elas. Então, dá atendimento jurídico para essas mulheres que querem sair dessa situação, às vezes até para aplicar a Lei Maria da Penha como distanciamento do agressor. Então, há um trabalho, a cidade precisa saber que que é importantíssimo, é incrível e funciona na cidade, sabe? Tem algumas empresas que fazem convênio com o Centro de Referência da Mulher para empregar. Então, algumas empresas de Botucatu enviam o que está sendo, né, as vagas e dão preferência para essas mulheres. Que interessante. Desde que elas estejam capacitadas, elas têm essa preferência para gerar emprego. E também no Centro de Referência, eles ajudam com bolsas, né? Bolsa Família. Se a mulher tiver, se ela conseguir, desculpe, enrolei aqui. Tem vários itens que ela precisa preencher. Então, se ela preencher, ela pode ter direito a um aluguel social. Para ela não precisar ficar na casa do agressor e ela ficar numa casa que é pago esse aluguel pelo Estado para que ela possa
né, mudar a vida. Então, assim, tem tantas coisas, assim, que daí dentro tem a assistência social para estar auxiliando, sabe? Então, assim, tem saída, tem solução. Se houver muita essa dependência emocional, tem esse tratamento, né, com psicólogos que vão estar auxiliando essa mulher a sair desse ciclo vicioso, né? E violento, né? Mas especialmente essas palestras, elas funcionam, digamos, com os rapazes, né? Pré-adolescentes, adolescentes, como maneira de formar homens, né? Adultos que pensem de maneira diferente e não partam para esse lado para não precisar ser aplicada a Lei Maria da Penha contra eles. Exatamente. Até os meninos, né? Um olhava para o outro, porque às vezes, né? Isso da menina, às vezes pegar o celular, né? Olha, para quem você tá mandando? Quem você curtiu no Instagram? Né? Sabe assim, aquele já controle. Então, um olhava para o outro, assim. Então, é muito interessante ver já esses jovens refletirem, né? O que eles estão. Porque às vezes eles vêm em casa e eles repetem, né? Fora de casa, né? Às vezes nos próprios relacionamentos. Então, é isso que a gente quer, romper esse ciclo, né? E a OSC Renascer faz um trabalho, né? Também de acordo a doutora Cristina, né, da 2ª Vara Criminal, envia esses agressores como, olha, você pode fazer em Samuel chama e aí José, né, e aqui, desculpa, me perdeu, porque são tantas informações. Então, eles fazem um trabalho, eles ficam em 8 reuniões que eles vão aprendendo. E daí são pouquíssimos os reincidentes. Então, olha como funciona. Eles ficam lá fazendo tratamento de 8 semanas, aprendendo, ouvindo. E assim, de 10, só 2 volta a reincidir. O restante não. Então, quer dizer, olha, 8 famílias, né, ficaram livres daquela situação delicada que viviam em casa, né? Eu sempre comento aqui, doutora, que deveria começar na educação fundamental, tá? Do menininho, saber como tratar a menininha saber como tratar o menininho, de conviverem harmonicamente, de haver o respeito, né? Porque o que acontece muitas das vezes é que com o passar do tempo, sem aquela orientação e por viverem uma situação dessa dentro de casa, principalmente o menino já vem com aquela ideia de que ele tem que controlar a primeira namoradinha, que tem que saber também, que tem que compartilhar a senha no celular, que acontece muito disso, né? E uma série de fatores. E a mulher, ela se vê desamparada. Porque nem ao ponto de chegar à violência física, mas essa violência emocional, né? Essa castração que elas passam desde a adolescência e de repente convivem com isso, e de saber que existe hoje, né? Um amparo legal, orientações, palestras, para que o jovem também, o adolescente, o pré-adolescente, ele tenha uma atitude correta com relação à convivência humana, o respeito pela mulher, sabe? E isso é uma coisa, assim, que a gente imaginar o que as nossas mães, as avós e por aí vai lá para trás, o que elas sofreram nesse mundo. E existem casos, a gente noticia quase que diariamente casos de violência que não param. E não é só nas pessoas que têm de baixa renda, né? Pessoas da alta sociedade, inclusive, que passam por ele, só que fica de forma velada, e quando acontece da imprensa noticiar, é porque já aconteceu o feminicídio, né? Então, tudo isso eu acho fundamental, deveria fazer parte da grade curricular. Sim. Desde da educação básica, para que tenha no currículo informações como essa. Eu tenho certeza que ia diminuir sensivelmente, né? Com certeza, né? Porque a educação vem desde, né, lá de pequenininho. Então, assim, esse ponto que você nos trouxe, assim, seria de extrema importância, sabe? Assim, começar já desde pequenininho, ensinar o respeito. A gente até passava um vídeo de umas crianças, né, que foi feito no Macapá, e daí mostrava, o que tem de linda nessa menina, né? Daí as crianças falavam, o cabelo, a roupa, e daí depois falavam, agora bate nela. Daí eles falavam assim, não vou bater. Mas por quê? Homem não bate mulher, né? Isso é covardia. E assim, e eles falavam, sabe assim, de forma espontânea, sabe? Então era uma coisa muito bonita de ver. Então, realmente, ensinar desde pequeno que em mulher não se bate, né? Que tem que ter respeito, né? Eu acho que tudo envolve o respeito. Respeito ao outro, né? Não faça ao outro que você não gostaria que fizesse a você.
né? E ter esse ensinamento já em casa, né? Verdade. Nesse contexto do que você está mencionando, até no texto que você me enviou falando a respeito, você falou de bullying nas escolas também, de Botucatu, não só do nível agressão física, mas um bullying também de falar do coleguinha e tal. Existe um trabalho dentro das escolas em Botucatu em relação a isso também? Olha, eu vou ser bem sincera, existe uma lei, né, que é a lei do bullying, ela fala que as escolas deveriam ter um trabalho efetivo e contínuo em relação a isso. Mas a gente vê que às vezes, de fato, nem sempre tem acontecido. A OAB tem um projeto que chama OAB Vai à Escola. Então, assim, quando nós recebemos, né, uma solicitação dessa escola, nós vamos até essas escolas e nós fazemos as palestras. Mas tem que vir deles para nós. Então, assim, é muito importante que todas as escolas estaduais e municipais saibam que nós, né, faço parte dessa comissão também, OAB Vai à Escola. Nós enviamos, né, é enviado, né, nosso presidente, né, coloca no nosso grupo e é enviado para essa escola um advogado que vai falar sobre o tema, né? Então, assim, porque a escola não pode ser omissa, né? É dever da escola trabalhar essa questão, até porque senão ela pode ser também processada judicialmente e administrativamente. A gente vê muitos casos que as escolas são indenizadas. Né? Penalizadas. Só que também falta um pouco de conhecimento, né? Eu acho que se as famílias soubessem que a escola pode ser penalizada, né? Também, eu acho que também as escolas teriam maior preocupação, né? A meu ver. Então, o que acontece? E os pais também, né? O que acontece? Muitas vezes, essas crianças, elas sofrem agressões em casa, não são ouvidas, ou permissividade, né, excessiva, ou autoritarismo. Então elas refletem na escola isso. Todo esse comportamento que ela tem em casa, que ela sofre em casa, ela tenta fazer em alguém que ela ache que está numa situação de inferioridade a ela. Então ela pratica lá naquele coleguinha, né, o que ele, né, uma forma de ser ouvido, mas, né, só que na escola. E também às vezes essa criança que é agredida, né, de diversas formas, ela também não fala às vezes para os pais, né, que tá sofrendo. Então o pai às vezes não percebe, não tá querendo ir pra escola por quê, né? A nota, rendimento, né, as notas estão baixas. Então o que tá acontecendo, né? Então precisa desse olhar. Então tudo é muito família, sabe? Assim, que as pessoas precisam estar mais atentas aos seus filhos. Agora, a direção das escolas tem entrado em contato com vocês? Tem sido uma atitude recorrente, sabendo que existe essa possibilidade de alguém da OAB para fazer uma palestra na escola, que às vezes é fundamental. Ou, de repente, a diretora não vai chamar vocês da OAB para uma palestra dizendo assim, olha, o dirigente de ensino vai, de repente, olhar a minha escola com outro olho agora, porque está tendo um problema aqui. Mas, na verdade, a diretora está agindo corretamente. Ela está evitando um mal maior. Então, é comum vocês serem chamadas para fazer uma palestra nas escolas aqui em Botucatu? Olha, vou ser bem sincera. Nós temos uma demanda mediana, tá? Nós vamos principalmente nas escolas que têm mais problemas, assim, mas eu acho que falta a informação. As escolas não sabem que há esse trabalho, OAB Vai à Escola. Porque, assim, é muito pequeno. Se a gente comparar com o número de escolas que tem na cidade, não, eu acho que essas escolas não têm o conhecimento da OAB Vai à Escola, que a gente pode estar indo falar, e não só do bullying, né? Porque tem também, hoje em dia se fala da igualdade racial, que também está lá na lei de diretrizes, que é obrigatório falar da cultura africana. Então eu acho que falta também informação, que a OAB, né, essa comissão OAB Vai à Escola está à disposição. Então, assim, o número de escolas que nós temos para o número de palestras que chega, assim, é muito pequeno. Sabe? Então, acho que daria para fazer um trabalho grande nessas escolas. Talvez a partir do 6º ano, né? Crianças com 12, 13, para não chegar lá no colegial, né? Já com outra visão do bullying, né? E até falando da penalização, né? Porque crianças menores de 12 anos são penalizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Chamado Conselho Tutelar. Até fiz uma anotação assim. Então, elas não respondem penalmente, né? Mas elas podem receber medidas de proteção, orientação pelo Conselho Tutelar. Os pais também são orientados. E também a punição dos adolescentes de 12 a 18 anos, né? Que daí também eles são responsabilizáveis por atos infracionais.
e podem receber medidas socioeducativas, Entendi. né? Advertência, obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços comunitários e, em casos mais graves, a internação na Fundação Casa. Então, também tem esse lado que os pais devem saber, né? O que essa criança, esse adolescente de que forma ele pode ser penalizado. E até os próprios pais, né? Porque eles podem ser responsabilizados através de uma indenização por danos morais, né? Responder pelo ato dos filhos. Então, a gente tem que ter esse trabalho em conjunto, escola, sociedade, né? A família, para saber as penalidades, as escolas também, que elas precisam trabalhar mais em relação a isso, saber que existe essa comissão e está à disposição de todas as escolas de Botucatu. A gente tem um grupo grande, então tem advogado para estar sendo enviado, né, nessas escolas. Então, a gente, né, não pode se calar, né, porque está cada vez pior, né? Eu acho assim, doutora, que tanto o secretário municipal de educação, né, professor Gilberto, né, quanto o dirigente regional de ensino, o antigo delegado de ensino, né, deveria ser comunicado. De repente, uma reunião dos dois com essa comissão da OAB iria facilitar, iria pular etapas, inclusive, e de repente fazer uma programação, um agendamento. Uma agenda anual já. Um agendamento anual para cada escola. Nós sabemos, outro dia eu recebi aí um depoimento fora aqui do microfone e tal, quando eu estava saindo da emissora, de uma escola que eu não vou citar aqui, porque eu tentando apurar o que de fato está acontecendo, de agressões e de ameaças até a professores numa escola estadual. Né? Então, quer dizer, é uma situação que acontece, e se você pegar a janela aberta para o mundo, que é a internet, você pesquisar agora, Ellen, aí, agressão a professores, infelizmente, virou uma rotina. Agressão de alunos contra alunos em sala de aula, bullying e todo tipo de ocorrências envolvendo estudantes. Já vou te dar um número: 8 a cada 10 educadores já sofreram agressão no ambiente escolar. Então você imagina isso que está acontecendo. Então, até para pular etapas, uma reunião com o secretário de educação, ele já teve aqui umas 2 vezes, o dirigente regional de ensino, o delegado de ensino, eu não conheço, nem sei o nome, porque quando o ano passado a determinação que não poderia mais se usar o celular nos ambientes escolares, não só nas salas de aula, mas nos ambientes escolares, sim, a gente tentou um contato, mas a gente não teve resposta. Você tem que mandar quase que isso, né? Um ofício em 3 dias, mais ou menos isso. Ninguém respondeu. Ninguém respondeu, que é um assunto recorrente, e a grande imprensa divulgou que depois da proibição, que os coleguinhas começaram a se ver. De repente, olha, você usa brinco, olha, você é loiro, você é moreno, você é negro. Então eles não percebiam porque tocou o sinal no celular e o celular em uso na sala de aula, tudo isso, né, foi modificado. Só como é que as escolas, como é que os estudantes estão reagindo a isso? Então eu acho que essa reunião com o delegado de ensino regional, o dirigente regional e com o secretário municipal de educação, eu acho que vai ajudar muito o trabalho de vocês. E pode ter certeza, pelo menos o professor Gilberto, que a gente conheceu aqui, ele vai abraçar a ideia, pode ter certeza disso. Olha que ótimo, eu vou levar a comissão, né, para o Dr. John, que é o nosso presidente, em relação a isso, né, realmente fazer esse contato para que a gente possa, né, tá levando isso de forma preventiva, né, a gente está numa cidade pequena, então a gente consegue dar conta, diferente, né, em São Paulo, nas grandes capitais, né, que é mais difícil. Então a gente, né, tá numa cidade muito boa, que tem uns projetos sociais incríveis, e eu tenho certeza que essa parceria ia ser fundamental pra gente até falar, olha, Botucatu já quase não se ouve mais falar em bullying, porque, né, haveria uma prevenção de forma efetiva. E às vezes há uma situação que ocorre dentro da própria escola e de repente fica restrita a sala de aula, no intervalo, na saída entre um professor e outro, acontecem inclusive agressões. E tem aquele estudante que sofre calado, como a doutora disse, de repente não quer ir mais na escola, porque não estou me sentindo bem, estou com dor de cabeça. Não, ele está sofrendo bullying, ele está sofrendo violência em todos os sentidos. Inclusive a gente tem notícia, não aqui em Botucatu, mas na Grande São Paulo, de escola particular, no caso, de adolescentes se suicidando dentro da escola por causa de bullying. Porque sofria bullying, não aguentava mais. E não sabia mais o que fazer. Então tem formas de evitar
uma atitude tão drástica, tão extrema como essa, né? Um mal maior, né? De se evitar um mal maior, né? Agora, é importante também, e voltando ao que a gente começou aqui, que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Desde a conciliação, numa separação, né? Na pensão alimentar, tudo isso. Às vezes falta informação por parte das pessoas envolvidas, né, doutora? Eu acho que isso aí é fundamental, que as pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação. Saber quais são os seus direitos, seus deveres, e que às vezes se pinta um bicho de 7 cabeças e de repente uma conversa franca, olho no olho, com uma mediadora, com o mediador, isso facilita e todo mundo sai mais leve daquela história. Eu não imagino, não posso imaginar que um pai, que uma mãe queira o mal para o próprio filho, né? O pai, existem alguns casos que a pessoa realmente está omitindo, que ganha um pouco mais para dar pensão, refez a vida, se casou novamente, tem outros filhos e acaba esquecendo aquele primeiro filho do antigo casamento, que também precisa. Não estou nem falando da parte emocional, né, do amor de pai, que é fundamental também, mas a parte da pensão alimentícia que é fundamental também, né? Exato, e também, né, como eu disse, né, se esse pai não tem mesmo condições, ele peça para diminuir para um valor que ele possa contribuir, porque realmente, né, essa criança, como eu disse, ela precisa comer, né, todo dia ela precisa ter comida ali no prato, né, e só a mãe às vezes não consegue sustentar, né. Verdade. Bom, doutora, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal. A gente se coloca sempre à disposição e se de repente render essa sugestão nossa aqui de uma reunião com o secretário de Educação e com o dirigente de ensino, regional de ensino, nos informe, por favor. A gente vai ter o maior prazer em trazê-los aqui também para falar da evolução disso tudo. E você que é diretora de uma escola, ou municipal, ou estadual, mesmo a particular, né? A gente fala das escolas públicas, mas também de uma escola particular que de repente também pode acontecer o bullying, a violência, isso pode estar acontecendo em qualquer lugar, né? A gente se coloca à disposição de divulgar tudo isso, a sequência de todo esse trabalho, viu, doutora? Obrigada. Até rapidamente, antes de terminar, né, a Ellen citou uma escola particular. Antes eu estava em São Paulo e na escolinha da minha filha tive um problema com óculos, né? As crianças, por que de óculos? Você é feia de óculos. E daí eu já comuniquei a coordenação. E eles prontamente, comuniquei na terça, porque daí sumiram com o óculos dela, né? Então você imagina, crianças de 6 anos, né? E daí fala, existe bullying para essas crianças? Depende, se tiver intencionalidade, sim. E daí mais ainda, quanto menor a idade da criança, maior a responsabilidade da escola. E daí o que houve? No dia seguinte, né? A coordenadora entrou em contato e falou, olha, na sexta-feira nós vamos fazer um desfile de óculos. E daí uniram 2 salas, né, da mesma série. As crianças todas desfilaram, foram de óculos de sol, óculos colorido. E daí as mães no WhatsApp, olha, meu filho tá querendo comprar um óculos, quer usar igual da tua filha, isso, aquilo. Tá vendo? Então, assim, depois não houve mais aquele problema. Então, a escola tem que estar preparada para lidar, às vezes, uma coisa tão simples. E saber como agir, né, doutora? Exatamente. E até, Ellen, quando você relatou esse fato, me parece que esse caso de suicídio numa escola particular, que foi em São Paulo, foi exatamente pelo uso de óculos. Sim. As pessoas tiravam sarro, sumiram com óculos dessa jovenzinha que acho que tinha uns 13 anos. Isso, exatamente. E ela acabou se matando por conta disso. Gente. Então, assim, olha, é uma coisa tão cruel. Então, assim, às vezes uma coisa que a gente acha que é simples, para aquela criança, para aquele adolescente, não. Né? E pode estar criando feridas, né? Então, é um trabalho em conjunto, da família tá falando, olha, aconteceu isso. Da família não achar que é bobagem quando o filho fala, olha, estão reclamando de tal coisa, né? Que aquele filho chegou triste e a escola vai atuar. Então, assim, nunca mais teve esse problema. Todo mundo, ai, que delícia. Todo mundo queria usar óculos de mentirinha no decorrer das outras semanas. Então, ou iam de óculos de sol. Então, assim, é incrível o trabalho que essa escola fez, né? Nesse caso em especial. E daí eu acho que é um trabalho que, né, é fácil de desenvolver, né? Perfeito. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. E pelo trabalho que vocês fazem na cidade, de tanta importância. Muito obrigado. Nos mantenha informado, doutora. Pode deixar. Bom muito dia, obrigada. viu? Bom Muito dia obrigado. para vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.